Olá! Bom dia, gente! Hoje nós vamos falar sobre as funções das 3 classes de enfermagem que nós temos aqui no Canadá. Nós hoje vamos saber as funções do enfermeiro, que é chamado de Registered Nurse aqui no Canadá, do técnico de enfermagem, que é chamado de LPN, ou Short, grande, Licensed Practical Nurse, e o auxiliar de enfermagem, que aqui é chamado de Healthcare Aide, Patient Care Aide. A gente vai entender todas essas terminologias. O amor pela enfermagem é o que dá coragem para enfrentar todos os desafios. Por isso, quando eu vim para o Canadá, eu fiz tudo de novo, gente. Eu aí no Brasil eu fui auxiliar de enfermagem, eu fui técnica de enfermagem, fui enfermeira. E aqui no Canadá eu fui auxiliar de enfermagem e sou enfermeira. Eu não conseguia me ver fazendo outra coisa sem ser da área da enfermagem. Então é isso mesmo, é o amor pela enfermagem que me fez ser enfermeira aqui de novo, passar por tudo que eu passei, que não foi fácil para conseguir o meu registro aqui. Eu poderia ter tentado outra coisa, mas tenho certeza de que eu não seria feliz fazendo outra coisa. Com tantos obstáculos que eu tive, gente, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Tem muita gente que se reinventa. Eu não consegui, mas você pode. Então, segui os meus instintos e me fiz nurse novamente, em um país desconhecido, que me acolheu de braços abertos, que me tratou com muita igualdade, porque todo o processo de validação é igual. Se você é preto, se você é branco, se você é pobre, se você é rico. Aqui não tem o debaixo da mesa, não tem o jeitinho brasileiro aqui, tá? Então todo mundo vai passar pelo mesmo processo de validação. Chega lá quem realmente estiver com vontade. Todo o processo difícil que eu passei e outros também passaram. Então eu sou muito agradecida eternamente a Deus, que nunca me abandonou. Primeiramente a Deus, que me deu muita força para eu chegar onde eu cheguei. Agradeço também a mim mesma, vou dar uma de Anitta. Agradeço a mim mesma, sim, agradeço a mim mesma, porque diante de várias barreiras que eu passei, que vida de imigrante não é fácil, eu venci. E hoje eu sou sim orgulhosa de mim mesma. Eu sei que eu vou deixar um legado para minha filha, porque quando ela abre a boca e fala de mim, gente, ela fala com orgulho, ela fala: minha mãe venceu, ela batalhou, ela que estudou, ela que foi lá fazer as provas, ela que fez tudo. Então eu sou muito orgulhosa de mim mesma. Agradeço a minha família imediata aqui no Canadá, minha filha e meu marido, que nunca deixaram de me apoiar. E várias vezes eu estava estudando, ao invés de dar atenção para eles, eu estava trancada estudando, buscando o que eu queria. Então eles me apoiaram muito e me apoiam muito até hoje. E também, obviamente, que eu jamais deixaria de falar, de agradecer os meus pais, principalmente o meu pai, que correu atrás de tudo que eu precisava aí no Brasil, porque eu já estava aqui. Ele, em cada instituição, ele batia na porta, muita má vontade de ajudar, de me dar papéis, de me dar os meus documentos, tá? Eu sofri muito isso no Brasil. Mas o meu pai lá, ele não desistiu de mim e ele conseguiu também fazer com que esse meu sonho virasse realidade. Então, gente, a vida de enfermagem não é fácil em lugar nenhum. No nosso país de origem, principalmente no Brasil, vocês passaram por tudo isso para estudar, faculdade, para ir fazer um técnico de enfermagem, foi difícil, e aí vocês ainda continuam com a vida difícil depois de formado, né? Porque é isso que acontece aí no Brasil. Então, realmente não é fácil. Mas foi estranho eu ser, tipo, enfermeira num país aqui que eu não conhecia nada, com uma língua diferente, com os protocolos diferentes, com as máquinas diferentes. Mas enfermagem é enfermagem em qualquer lugar do mundo. Você sabe o que você tem que fazer. E o ser humano não muda. Por mais que tenha uma doença diferente ou outra, você vai conseguir aprender. Então, não foi fácil, não. Quando, às vezes, eu mostro a minha vida hoje, né? Muito mais tranquila, estabilizada. Eu não mostrei do início. Porque o início foi tão ruim. Pra que eu ia mostrar? Por que eu ia falar pra você vir se não era bom? Hoje é bom, gente. Hoje as províncias estão mudando em seu processo de validação. Tá muito melhor. Falar que é fácil? Não é fácil, mas também não é fácil fazer parte da enfermagem brasileira. Então você escolhe aonde você quer estar. Você quer trabalhar um pouquinho, dar uma batalhada agora e depois colher os frutos? Você vai conseguir fazer isso aqui. Agora, se você já está aí no Brasil, você tem a experiência aí, você está vendo que não tem mudança, está vendo que não vai melhorar, você vai continuar dando murro em ponta de faca? Opção sua. Eu conheço os dois lados da moeda. Como eu falei, fui auxiliar, técnica e enfermeira no Brasil. E aqui eu fui auxiliar e sou enfermeira. Então eu mostro a minha realidade, certo? De mim, eu sempre falo a verdade. Sofri muito, sim. Ganhei muitos cabelos brancos, como eu sempre falo isso pra vocês. Chorei muito, mas levantei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. E hoje estou aqui inspirando, acredito que sim, inspirando você com a minha realidade.
Muita gente me pergunta as coisas. Fala um pouquinho o que o Healthcare Aid faz, o que o LPN faz, o que o enfermeiro faz. Salário. Tem gente que dá sugestão, manda sugestão. Eu tive uma sugestão da pessoa que quer saber sobre os impostos, quanto que a gente paga aqui, quanto que é descontado em folha de pagamento. Então eu vou correr atrás disso, vou fazer uma live sobre esse tema. Então vocês podem me mandar direct lá no Instagram, sugerindo algum tema de lives, porque eu corro atrás e faço. Tudo que eu venho falar aqui com vocês, gente, eu estudo, eu busco. Eu posso até falar alguma coisa errada, porque o ser humano erra e é normal errar. Mas eu jamais vou vir aqui na internet ficar falando besteira, mostrando que eu não sei o que eu tô falando. Sabe? Eu não faço isso porque, primeiro, eu tô aqui influenciando pessoas, inspirando pessoas. Pessoas me seguem, tô com quase 70 mil seguidores. Então eu tenho uma responsabilidade muito grande de, quando eu vir aqui falar alguma coisa, eu ter conteúdo para isso, eu saber o que eu tô falando, o que eu tô dizendo. Porque tem muita gente que vê na internet, fala umas coisas, cara, parece nem que vive aqui no Canadá, que tá na província de British Columbia. Parece que não sabe nada com nada. Então, assim, façam as suas pesquisas. É bom escutar todo mundo, Porém, cuidado, façam as suas pesquisas. Vivemos num mundo globalizado. Vai na internet, dá um Google, procura saber das coisas. Tá? Às vezes as pessoas falam, aqui é muito difícil, em outro lugar é mais fácil. Mas procura saber se no outro lugar é esse fácil mesmo. Às vezes o fácil custa caro. Procura saber das coisas. Não fica atirando para tudo quanto é lado, não. Foca numa coisa, gente, e vai. E quando vocês atiram para tudo quanto é lado, vocês acabam tendo informações que não são reais e confundem a cabeça de vocês. Principalmente porque vocês não estão aqui no Canadá. Quer dizer, uma pessoa que está aqui começa a falar informações, gente, que não tem cabimento. Coisas que já mudaram. O processo aqui de validação de diploma mudou este ano. Então vamos estudar quando a gente for fazer uma live, onde a gente vai inspirar pessoas, onde a gente vai informar pessoas. Vamos nos educar primeiro para depois tentar educar alguém e passar alguma informação. Então vamos lá falar de província de BC. Nós temos 3 tipos de profissionais de enfermagem aqui. O auxiliar de enfermagem, que é chamado aqui de Healthcare Aid, Patient Care Aid, tem outras dominações que eu vou falar depois. O salário gira em torno de uns 4 mil e uns quebrados por mês. Vou falar por mês, apesar que aqui, gente, a gente não fala nada por mês, a gente fala tudo aqui por hora. Um técnico, um auxiliar de enfermagem aqui tá ganhando quase $29 por hora, quase, uns 28 e pouquinho. Só que com os extras, vocês acabam fazendo mais. Que extras são esses, Kelly? Se você é casual, se você tem line, você tem extras, eu vou explicar a diferença deles. Então, o Healthcare Aid aqui, ele tá ganhando quase 4 mil e quebrados. O que o auxiliar de enfermagem ou Healthcare Aid faz nessa terra gelada aqui? Todos os cuidados essenciais e básicos para um indivíduo é feito pelo Healthcare Aid. Então, por exemplo, se ele está cuidando de um paciente, um idoso, no Long Term Care Facility, ele só pode trabalhar na casa de idosos? Não. O Healthcare Aid, eu fui Healthcare Aid aqui. Eu trabalhei na psiquiatria como Healthcare Aid, eu trabalhei no hospital que eu trabalho hoje na oncologia como Healthcare Aid e eu trabalhei no hospital, na clínica médica e cirúrgica como Healthcare Aid, tá ok? Então o Healthcare Aid, ele pode trabalhar em hospitais, ele pode trabalhar em Long Term Care Facility, como, o que é Long Term Care Facility? Não é esse o nome aí no Brasil, me desculpa, eu não lembro mais, é como se fosse asilo, casa de idosos, cuida dos pacientes mais idosos, com demência, com algum problema de Alzheimer, que é um tipo da demência, coisas desse tipo. E também pode trabalhar na parte burocrática, como eu trabalhei como Healthcare Aid. O que eu fazia no hospital como Healthcare Aid? No hospital como Healthcare Aid, eu dava todos os cuidados básicos para o paciente. Se o paciente estava acamado, eu ia junto com outro Healthcare Aid, ou com o LPN, ou com o RN, e dava o banho no leito para o paciente. O paciente podia comer, eu alimentava esse paciente. O paciente estava de fralda e eu tinha que trocar a fralda, eu fazia isso. Qual a diferença daí do Brasil para cá? Eu acredito que o auxiliar de enfermagem no Brasil possa funcionar a veia, porque eu lembro que eu fazia isso como auxiliar de enfermagem. Possa passar um catéter vesical, de demora, possa fazer alguns procedimentos invasivos. Aqui, o Healthcare Aid não faz isso. Ele não faz esses procedimentos invasivos que são feitos ou pelo enfermeiro aqui, ou alguns procedimentos invasivos são feitos pelo LPN aqui, nós vamos chegar lá. Como o Healthcare Aid no hospital, eu fazia todos esses cuidados. Eu levava material de laboratório,
tipo um sangue, no laboratório, eu pegava, a gente tem maqueiro, tá? Que a gente chama de porter aqui. Então, às vezes, se eu precisasse pegar esse paciente e levar lá embaixo para uma caminhada, fazia isso como healthcare aid. Então, são coisas básicas, são coisas tipo posicionar o paciente, você vai supervisionar as rotinas de exercícios do paciente, vai organizar as atividades de lazer dele, acompanhar os pacientes em atividades recreativas externas, porque aqui, principalmente na casa de idosos e até em hospitais, dependendo do hospital onde eu trabalhei, tínhamos, eles têm atividades extras que eles podem fazer. Eles têm tipo salas que eles vão jogar, salas de jogos, eles têm salas que eles vão fazer exercícios físicos. Tem um recreador, uma pessoa que vem, que é um terapista ocupacional, vem e faz atividades físicas com eles, levam eles para passear. É uma outra, sabe, é um outro estilo de vida. E o healthcare aid acompanha nisso. Na parte da psiquiatria, não vou me alongar muito, que eu falo muito, senão também vai ficar muito longo tudo e eu tenho que falar para os outros profissionais também. Na psiquiatria, quando eu trabalhei como healthcare aid, foi o melhor momento que eu tive na vida, 2. Porque eu ficava com uma paciente só, escutando ela, gente. Essa paciente, ela teve muitos traumas na cabeça, então ela perdeu todo o discernimento de fazer as coisas sozinha. Por exemplo, ela falava, eu quero ir pro banheiro, eu quero ir, aí ia. Aí quando chegava no banheiro, ela, o que eu tô fazendo aqui? Aí você tinha que orientá-la, que ela tinha que ir pro banheiro e fazer as necessidades dela. Então ela andava, ela falava, ela comia, andava muito, tá? Que ela não parava. E eu tinha que ficar andando atrás dela o tempo todo. Eu era paga para fazer isso. E era um paciente somente que eu, como healthcare aid, tomava conta. Então a gente andava para baixo e para cima. Às vezes eu passeava com ela, assim, na redondeza do bairro, do hospital. Isso foi em Vancouver Island, que eu tive essa experiência como healthcare aid, tá? E assim eu fazia. Eu tive outra experiência no Long Term. Gente, eu já bati foi a perna nesse país aqui, tá? E aí eu tive outra experiência no Long Term Care Facility como healthcare aid, onde eu cuidava de pacientes mais, digamos assim, com Alzheimer, com demências, com diferentes tipos de demências. E aí eram pacientes que poderiam ser até um pouco mais violentos, pacientes que precisavam de mais atenção. E aí você dava todos os cuidados básicos a esse paciente. A gente tinha um LPN responsável por essa área, eu lembro que era uma LPN, onde dava medicação para o paciente, cuidava, verificava os sinais vitais, e nós, como healthcare aid, dávamos todos os cuidados básicos para esse paciente. Long-term care facilities aqui, hospitais, tudo tem máquinas que vão ajudar você a virar o seu paciente, que vão ajudar você a pegar esse paciente da cama e leva para o banheiro, da cama para a cadeira. Aqui não tem esse negócio de enfiar o lençol debaixo lá do paciente, pega e vira para um lado e puxa do outro. Não! Aqui tem sempre uns slings, que são tipo uns lifts. E o paciente, eu trabalhei no hospital em Vancouver Island, que ele saía da cama e ia pro banheiro, gente. Paciente bariátrico, paciente imenso, gordo, que tinha que ter essas máquinas especiais pra gente mover eles. Então, aqui eles se preocupam com o bem-estar físico do profissional, né? Do enfermeiro, do técnico, do auxiliar de enfermagem. Então, essas máquinas ajudam muito no nosso dia a dia do trabalho. Então, o healthcare aid basicamente é isso. Quais são as escalas? É a mesma escala. Tem escalas de 8 horas e tem escalas de 12 horas plantão, tá? Tem escalas também de tipo 2 horas, 4 horas, 6 horas. Isso vai depender do que você está fazendo. Por exemplo, se você está trabalhando em home care, como healthcare aid, se você só vai e presta cuidados, tipo 2 horas na casa de um paciente, porque tem isso aqui também, tá? Tem vários serviços de home care, onde geralmente o motorista te dirige para a casa dos pacientes, ou você pega o seu próprio carro e dirige. Isso tudo é combinado lá com o empregador, é reembolsado em relação à questão do dinheiro, de gasolina, enfim, isso aí. Eu não trabalho nessa área, mas eu sei que funciona assim. E aí você, por exemplo, como healthcare aid, você vai ter que ver 10 clientes no seu dia, essa é a sua agenda. Então, na casa de um paciente, por 2 horas, você não vai limpar, você não vai cozinhar, você não vai fazer comida, não. Você é healthcare aid, você não é caregiver. Caregiver faz essas coisas. Você não é regulamentado, porém você tem uma licença. Então você passa por um curso, você tem que saber toda essa parte de saúde, né, de nursing, para você ser um healthcare aid.
É diferente do caregiver, que muita gente faz confusão com isso, tá? Caregiver é qualquer pessoa que não tem tenha ou não tenha nenhuma a instrução de enfermagem, porém conseguiu uma família e tá ali trabalhando na casa dessa família. E ele pode fazer várias coisas nessa casa dessa família, que é acordado com um familiar, o empregador. O Healthcare Aid não, ele já faz coisas mais específicas. Ele pode te dar uma higiene oral, uma higiene bucal, uma higiene íntima, um banho no leito, uma caminhada, uma comida. E ele tem sabedoria. Por exemplo, você vai alimentar um paciente que sofreu um derrame, que a gente chama de stroke aqui, e você sabe que um lado dele está paralisado, e você sabe como alimentar esse paciente, o que ele pode comer, você tem essa knowledge, você tem essa sabedoria. Então, o Healthcare Aid faz tudo isso aqui. Então, se ele trabalha no home care, ele pode estar cada 2 horas, vai visitar um paciente, faz uma coisa específica naquele paciente, depois vai para outro paciente, faz outra coisa específica naquele outro paciente, e assim vai. Então, a vida do Healthcare Aid é assim. Só pra gente fechar a parte do Healthcare Aid. Eu trabalhei também como Healthcare Aid na parte administrativa. Era meio administrativo e meio paciente, porque é onde eu trabalho hoje como RN, como enfermeira. E lá eu ficava numa unidade do hospital onde os pacientes vinham para consultas com o médico e com o nurse practitioner, que é uma enfermeira que trabalha como médico aqui, tá? Eu ficava fazendo o quê? Eu ficava no computador o tempo todo, aí o paciente chegava, uma luz diferente, uma cor diferente na tela aparecia no nome do paciente, eu sabia que o paciente tinha chegado, eu via lá o horário, eu ia lá na recepção, buscava esse paciente, chamava ele pelo nome, conferia o nome, a data de nascimento, trazia ele para o office, como se fosse office, todo mundo sabe o que é office. O escritório ali do médico, na unidade, onde cada médico tinha suas salinhas. Eu organizava tudo isso. E aí esse paciente chegava, eu tinha que pesar o paciente, eu tinha que, em alguns casos, verificar sinais vitais. E porque eu tinha, na época, eu era enfermeira já, né? Brasileira não era lá, mas eu tinha o knowledge, eu tinha sabedoria. Quando o paciente chegava bem down, como posso dizer, eu senti que o paciente precisava de um assessment melhor, que eu tinha que, olha, o paciente não estava se sentindo bem, sabe, estava suando ou tremendo, eu fazia o assessment. Quando eu chegava pro médico, eu já chegava falando, olha, sinais vitais desse paciente está aqui, eu coloquei ele deitadinho porque ele está com isso. E ali eu estava treinando já para ser enfermeira. Eu falei, essa é a oportunidade que eu preciso. Para treinar, às vezes eu não sabia como falar uma terminologia, eu pegava meu celular, gente, e eu olhava, e eu escutava, eu escrevia antes de ir lá falar com o médico. Era tudo um treinamento, tudo depende de você fazer das oportunidades uma escola, um treinamento para você crescer. Você acha que eu não cresci muito como Healthcare Aid? Nossa, como eu aprendi como Healthcare Aid, fazia muito dinheiro também. Então eu trazia esse paciente, pesava, verificava os sinais vitais, acessava e falava com o médico, aguarda que o médico tá vindo. Em outras áreas, eu ficava na parte de ginecologia. Então, eu preparava a sala para aquele paciente ser atendido com procedimentos obstetras de ginecologia. Um Papa Nicolau, alguma coisa. Depois eu fiquei com o médico da dor, que a gente chama pain aqui. E eu auxiliava. Então, foi uma multidão, né? Uma quantidade de experiência que eu tive como auxiliar de enfermagem que me deu o quê? Degraus para eu subir e ser enfermeira, tá? Então, o Healthcare Aid foi ótimo, foi um posto maravilhoso, mas como enfermeira eu queria chegar ser enfermeira. Você que é enfermeiro aí no Brasil e você que é LPN aí no Brasil, que é o técnico, vocês dois podem ser Healthcare Aid aqui. E se vocês puderem, faça-o, porque vai ser uma experiência maravilhosa para ambos vocês, tá? Então o enfermeiro ele pode ser LPN aqui em Healthcare Aid, e o LPN pode ser LPN e Healthcare Aid. Então, vocês podem começar do básico até vocês conseguirem chegar aonde vocês querem chegar. As escalas são diversas, tem escalas de 8 horas, tem escala de 12 horas. E aí, eu também vou comentar um pouquinho dessas escalas antes de eu passar para o LPN, que também é diferente, as escalas aqui são diferentes das escalas do Brasil. Aqui nós não temos 12/36 e nós não temos plantões de 24 horas. Não existe isso aqui. A escala clássica de plantões aqui funciona da seguinte forma. Eu comecei trabalhando nessa escala, mas eu não gosto de plantão noturno. Então, eu mudei para 8 horas. Então, as escalas aqui que a gente fala, a escala que é padrão, são: você vai trabalhar 4 plantões seguidos. Como que isso funciona? Então, você vai trabalhar um plantão aqui de 12 horas de dia, né, diurno. Aí você vai para casa à noite.
Aí você começa aqui, digamos que na segunda-feira, você começou o seu primeiro plantão diurno aqui de 12 horas. Foi para casa, voltou na terça-feira, fazendo mais 12 horas de um plantão diurno. Você vai para casa, dorme, passa o dia todo, aí quando é segunda, terça, na quarta-feira aqui, ó, você vai voltar para 12 horas de plantão noturno. Aí você vai para casa durante o dia, descansa, aqui no quarto dia, na quinta-feira, você volta para mais 12 horas de plantão noturno. Daí você folga 4 dias. Depois de 4 semanas fazendo isso, na quinta semana você vai ter 5 dias de folga. Então não são 5 dias de folga o tempo todo, não. Você vai ter que rodar umas 4 semanas nesses plantões assim, para depois você ter 5 dias de folga. Tem gente que ama essa escala de plantão, amam. Eu particularmente eu não gosto, porque eu não gosto de plantão noturno, tá? O que acontece? Tem muita gente que nesses 4 dias de folga é chamado para trabalhar. Você vai se você quiser. Se você for, tu vai encher teu bolso de dinheiro. Por quê? Eles te pagam dobrado. Então, por exemplo, se você faz um plantão onde a sua hora é paga $50 por hora, é o seu normal. Se você for trabalhar no dia da tua folga, tu vai ganhar $100 por hora. Então são $100 vezes 12 horas de plantão, mais os extras, porque cada plantão que é feito aqui se ganha hora extra para horário da tarde, de 4 às 10. Depois das 10 é o horário noturno, é mais um extra, é um valorzinho na extra que eles te dão por hora. É pouquinho, mas meu filho, é de grão em grão que a galinha enche o papo. Tu ganha hora extra aí por trabalhar à noite aí no Brasil? Eu não ganhava na minha época. Aí se você trabalha no final de semana, você tem hora extra. Se você trabalha no holiday, dependendo do holiday que você for trabalhar, que a sua escala bater, são 2,5 vezes o valor da tua hora. Eu sei que eu não poderia estar falando de horas com vocês, porque vocês não têm essa ideia de receber por hora. Porém, se você que está aí do outro lado quer vir fazer parte desse mundo aqui, você tem que aprender. Você ganha por hora. Aí tem gente, se você não trabalhar, você não ganha. Óbvio, você ganha se você trabalhar aí no Brasil. Só que aqui você ganha sim. Se você tiver, eu vou falar a diferença que tem entre, não são nem escalas, mas é a forma que você pode trabalhar aqui, tá? Eu vou mostrar tudinho pra vocês, tintim por tintim, pra vocês entenderem. Vocês vão fazer parte dessa enfermagem canadense aqui, vocês têm que aprender a linguagem daqui. Não adianta eu ficar falando pra vocês, ganha isso tanto por mês. Não, você vai ganhar por hora, tá? E a sua hora, a cada hora tem adicionais nela, tem extras nela. Mas quando é que você ganha esses extras? Só se você tiver uma line. O que é uma line? Se você for funcionário de uma específica instituição. Por que eu digo isso? Porque aqui no Canadá tem uma questão que você pode ser casual. O que é casual, Kelly? A palavra é bem sugestiva. Se você tirar o gringo dela e botar no português, é casual. É uma coisa casual. Você não tem um vínculo empregatício com uma instituição. Você pode trabalhar em 2, 3, 4 instituições diferentes, porém você não tem um vínculo empregatício com ela. Então você não tem todos os benefícios de um funcionário público como eu, que eu tenho uma line, eu tenho isso. Por que eu tenho uma line? O que é casual? O que é isso? Vou tentar explicar. O casual funciona da seguinte forma. Por exemplo, eu tenho uma colega enfermeira que ela mora em Vancouver Island. Vancouver é uma uma grande ilha, onde eu estou agora. Vancouver Island é outra ilha também enorme. Tipo, você anda 4 horas de carro dentro dela, é enorme, tá? Mas são ilhas. Essa menina, ela mora em Vancouver Island. Para ela vir para Vancouver, ela tem que pegar um ferry, que é um transporte marítimo, que as pessoas, transportam as pessoas de uma ilha para outra. Onde eu quero chegar com isso? Ela trabalha nesse esquema de casual. Ela vem trabalhar no hospital que eu trabalho, ela só pega os plantões bons, só pega os holidays, ela só vem pro holiday. Também que ela não entende português. Mas ela pega tudo que é holiday. Então, quando ela vem para ganhar, muito, no holidays. Então, para ela, vale a pena. Só que ela não tem vínculo, ela não trabalha o ano todo como eu trabalho no mesmo local.
ela vem para casual. Geralmente, os recursos humanos manda e-mails com a disponibilidade de plantões para as pessoas que são casual, que não tem como botar isso no inglês, no português, no plural. Aí, as pessoas vão lá e falam, ah, tá, eu quero, nesse mês de agora de dezembro, eu quero trabalhar esse plantão. Aí a pessoa responde aquele e-mail dando a disponibilidade dela, falando, eu quero trabalhar esses dias só. Digamos que eu queira trabalhar 10 dias só no mês de dezembro e eu falo exatamente os dias que eu quero e os horários que eu escolhi. Aí o Recursos Humanos vai pegar tudo isso e vai ver, ok, quem tem mais seniority? O que é esse diacho de seniority? É quem tem mais horas trabalhadas. Não importa aonde, as horas trabalhadas é sua. Aqui na província de British Columbia, aonde você for, você vai carregar essas horas trabalhadas. Então, mesmo que ela esteja lá em Vancouver Island, ela veio para Vancouver, a seniority dela é alta, ela tem muito mais seniority do que eu, por exemplo. Então, por isso que ela consegue pegar só esses plantões bombásticos, assim, que ela vai ganhar muito, porque a seniority dela é grande. E aí eles distribuem esses, ela pegou todos os plantões que ela escolheu, porque ela tem uma seniority grande, ela vai pegar, ela vai trabalhar, beleza. Tem outros casuals que vão pegar também ali e todo mundo fica feliz. Então, assim, você não tem vínculo, você não precisa seguir a rotina de plantões que eu, por exemplo, sigo. Eu, por exemplo, esse mês de dezembro, eu vou trabalhar muito. Por que eu vou trabalhar muito? Porque eu sou part-time, eu não sou full-time. Eu vou explicar a vocês também, para vocês entenderem tudo isso que é importante. Então, ela vem, trabalha alguns diazinhos, mas ela não tem vínculo. Mas no salário dela, na hora dela, ela, como casual, ela ganha férias, tá ali incluso. Ela ganha algumas coisinhas mais por ela não ter esse vínculo empregatício. Então, você que tá aí no Brasil, vem pra cá como enfermeiro, como técnico de enfermagem, e aí quer começar a trabalhar como casual, se você não pegar a ajuda do governo, você vai ter que ficar trabalhando 1 ano, não são 2 anos como falaram por aí não, tá? É 1 ano, se você trabalhar full time, você vai ter que ficar aqui em British Columbia trabalhando pro governo, porque ele vai te pagar a validação, meu povo. Então, é uma troca. Como é que você acha que o governo vai te dar tudo e depois você vem pra cá? Não quero trabalhar em British Columbia, não. Vou lá pra Nova Iguaçu, trabalhar em Nova Iguaçu de novo no Brasil. Come on, não tem cabimento. É como se Kelly, eu vou trazer alguém aí do Brasil para trabalhar aqui na minha casa, vou pagar passagem, vou pagar todo o processo de imigração, vou fazer você ser sponsor, aí você vem pra cá, não vou trabalhar com você não. Não é assim, gente. Tudo tem responsabilidade, tudo tem contratos. Então, se você pegar essa ajuda do governo para vir para British Columbia, você não vai poder ser casual, você vai ter que ter uma line. Mas, gente, vai ter que ter line, né? Para ter benefícios, para pagar menos quando for pro dentista, pagar menos, às vezes nem nada, quando for comprar um remédio. E o benefício é muito melhor, iniciar com benefício, né? Ninguém vai vir lá do Brasil e ficar aqui casual. A não ser que o seu cônjuge, a pessoa que você venha junto, esteja fazendo bem, ganhando bem, né? Alguma coisa desse tipo, e você tem filho pequeno, talvez você não queira ficar, tipo, trabalhando, né, em escalas e tal, aí você pega um casual, mas aí você não vai poder ter ajuda do governo. Ou então você trabalha 1 ano, full time, paga, né, o contrato que você assinou lá, e depois você vai casual. Você pode fazer isso também. E aí, casual é legal, porque tipo, eu não quero trabalhar no summer, que é o verão aqui, onde tem o sol, onde as crianças estão de férias do colégio, que tá, né, todo mundo naquele vucu-vucu, e aí você não quer trabalhar. Ótimo, você fica em casa, você trabalhou lá janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, não vou trabalhar. Quando for setembro, outubro, novembro, dezembro, tu volta a trabalhar. Então, no casual, você tem a liberdade de fazer o que você quer. Já quando você tem uma line, você tem que cumprir aquela escala ali. Então, o que é full time e o que é part time? Por exemplo, eu quando ganhei o meu registro de enfermeira aqui em 2019, eu comecei casual, porque eles não tinham uma line para me oferecer, aonde eu comecei. Aí depois eu queria ir para onde eu tô hoje, que é para quimioterapia, que é a minha paixão, que eu amo, né? Aí lá eles estavam oferecendo lines, então juntou o útil ao agradável. Aí eu fui, consegui trabalhar onde eu queria e consegui uma line. Aí eu era full time. Eu trabalhava de segunda a sexta. Às vezes eu dava um plantão no sábado por mês. E nós temos 1 a 2 STs por mês. O que é esse tal de ST? É como se fosse um holiday. Eles me pagam para eu ficar em casa. Então, geralmente é numa segunda ou numa sexta.
onde que às vezes uma vez por mês, ou às vezes 2 vezes por mês, eu sou paga integralmente para ficar em casa. Então, full time é assim. Onde eu trabalho 8 horas por dia, tá? Eles estão até querendo mudar aí para 10 horas, mas 10 horas, 8 para 10 não é muito, porque a gente não tem enfermeiros, né? A gente não tem enfermagem. Onde eu trabalho é só enfermeiro, tá, gente? Na área que eu trabalho é só enfermeiro, a gente só tem uma healthcare aide, que faz só a parte de distribuir materiais, de colocar os materiais nas salas pra gente trabalhar, ela nem mexe no paciente, tá? Então, o healthcare aide aqui tem várias funções. E aí, eu trabalho 8 horas por dia, então a minha escala é essa. Só que no ano passado eu mudei para part-time. O que é isso? Eu não trabalho 37 horas e meia por semana mais. Eu trabalho a metade, eu trabalho na verdade numa escala de 0,6. Então eu trabalho um pouquinho mais da metade. Tem gente que trabalha 0,7. O que é isso? Eu trabalho uns 4 plantões por semana. Eu trabalho 3 plantões por semana, digamos assim. Então é isso. Você pode ser isso também. Obviamente que te dá menos salário, né? Se você trabalha full time e você trabalha part time, você vai ganhar relativo ao que você trabalha. Porém, eu tenho eu posso, se eu quiser pegar algum plantão extra, eu tenho essa liberdade de pegar. Tipo, em dezembro, eu vou estar trabalhando um pouco mais, porque é uma coisa complicada, mas eu volto para minha line de 0,7, então é por isso que eu estou trabalhando um pouco mais. Aí depois em janeiro eu volto para 0,6. Aí não tentem entender não, que é uma complicação aí, que aí mais com o tempo vocês vão entendendo. Enfim, eu vou trabalhar mais em dezembro. Mas é basicamente isso, eu tenho a liberdade de pegar plantões extras. Se eu quero trabalhar mais, eu pego. Se eu não quero, eu fico com a minha line. Eu trabalho o tanto de plantões que eu quero trabalhar. Então aqui você tem essa liberdade. Não é igual um 12 por 36 aí no Brasil, que é aquilo ali. Você tem que ir a 12 por 36, não dá pra você fazer quase nada, uma escala muito pesada. Aqui, por exemplo, eu tenho um médico pra eu ver. Eu já falei lá, dia tal eu tenho que ir no médico, eu vou ir trabalhar, eu vou ao médico e volto a trabalhar. A gente tem essa questão, essa liberdade, correto? Então, escalas é isso, salário é isso. Agora vamos falar o que o LPN faz aqui. Porque muita gente pergunta, ai meu Deus, o LPN não pode funcionar bem, o LPN não pode fazer nenhum procedimento invasivo. O que o LPN faz? Eu vou ser healthcare, eu vou ser auxiliar de enfermagem? Aí não, gente. Não, o LPN aqui ele faz todos os cuidados de média complexidade. O que é isso? Ele, quando você sair aí do Brasil, você é LPN, conseguiu sua validação de LPN aqui, você tá tipo recém-formado aqui. O que você vai poder fazer? Você vai poder trabalhar em hospitais também, como o Healthcare Aid trabalha. Você vai poder trabalhar em Long Term Care Facility, você vai poder trabalhar em escolas, você vai poder trabalhar em clínicas, você vai poder trabalhar na parte de educação, você vai poder até trabalhar, se você quiser, com trabalhos personal, tipo sozinho, se você se especializar. Por exemplo, em tratamento de feridas, você pode. Se você quiser trabalhar cuidando dos pés, das unhas, você pode fazer um curso extra, trabalhar independente, cuidando de, podiatrist. Podiatrist aqui, você como técnico, você pode fazer, e ganha bem. Vai na casa dos clientes, cuidar dos pés. Não é manicure, é uma outra questão. Eu lembro que uma vez eu trabalhava no mental health com essa paciente, aí ela precisava de ter a unha do pé cortada, gente. Aí eu falei, deixa que eu corto. Simples, né? Eu fazia a unha aí no Brasil, deixa que eu corto. Não, não pode. Tem que chamar o profissional para fazer. Aqui é tudo assim. Então, eles não me deixaram cortar a unha do pé da paciente, que eu tava tomando conta, que era a healthcare aid dela. Veio uma podiatrist, uma pessoa que cuida das unhas dos pés, e cortou, lixou com a maquininha lá, uma coisa tão simples que a gente faz aí. Mas aqui é assim. Mas vamos lá. Acho que eu falei até muito do LPN, vamos falar aqui do Healthcare Aid, vamos falar do LPN. O técnico, ele pode se especializar aqui. E tem várias áreas que ele pode se especializar. Ele pode se especializar na saúde comunitária, na maternidade, na pediatria, na hemodiálise, nas feridas, nos cuidados com os pés, e até alguma parte na parte de atendimento de emergência, cirurgia e terapia intensiva, tá? O LPN, ele também pode passar para funções de gestão, ser gestor, como coordenar turnos e supervisionar os Healthcare Aids e outros LPNs também. Mas para ele chegar a esse posto, ele também tem que fazer especialização em gestão para que ele possa auxiliar, para que ele possa ser gestor de uma equipe de LPNs. Então aqui, keep in mind, bota na cabeça, que tudo aqui são cursos extras.
O LPN vai poder administrar a medicação intravenosa aqui? Vai. Se ele tiver certificação de que ele possa fazer uma atividade, né, de pegar uma veia. Aqui é assim, o que eu posso fazer? Eu vou mudar, e eles seguem lá o protocolo canadense, mas é tudo com muito estudo. Tudo aqui, você, cara, um técnico de enfermagem aí no Brasil, meu Deus do céu, vocês fazem de tudo. Eu já fui técnica aí. Tudo que eu aprendi como enfermeira foi sendo técnica de enfermagem no Brasil. Como Healthcare Aid, não muito. Healthcare Aid me abriu assim, né, a luz, a dimensão da coisa, mas como técnica de enfermagem, nossa senhora, como eu aprendi para ser uma boa enfermeira. Então, o técnico de enfermagem no Brasil faz de tudo. Vocês vão numa UTI neonatal, vocês estão na pediatria, né, de alto risco, vocês estão num CTI adulto, vocês estão em todos os lugares. Aqui, isso não vai acontecer. Por exemplo, numa UTI neonatal aqui, é só o enfermeiro. No CTI adulto ou pediátrico, é só o enfermeiro. Só que o enfermeiro aqui, ele cuida de um paciente só. Então, ele dá todos os cuidados básicos para aquele paciente. Não vai ter um Healthcare Aid lá nessa UTI adulta com enfermeira. É só enfermeiro que trabalha. A minha área, que é a área, né, aonde não é na minha unidade, é só enfermeiro, porque é quimioterapia, imunoterapia. O técnico não pode administrar quimioterapia aqui no Canadá. Eu acho que nem se ele fizer um curso extra, porque não existe. Porém, outras áreas vocês podem atuar e atuam muito bem. Eu sempre dou o exemplo de hemodiálise e diálise, onde tem muito emprego aqui para vocês nessa área, e o técnico de enfermagem faz tudo ali sozinho. Ele tem um treinamento 100% pago pelo empregador e ele comanda essa área. Outras áreas também, vai para o Long Term Care Facility, como eu tive uma convidada, Madalena, super especial, é o Pena, que mais de 20 anos, ela toma conta de uma equipe de auxiliares de enfermagem. Se ela fizer um curso extra de gestão, ela também pode ser diretora ali, né, ser gestora de um Long Term Care Facility e tomar conta não só do Healthcare Aid, como é o LPN. O que eu quero dizer com tudo isso? Que aqui a educação é primordial. E aqui, se o seu empregador vendo um técnico desse aí de 20 anos de experiência, que faz tudo no CTI, que chega aqui com vontade de trabalhar, com sangue nos olhos, dando o máximo que puder de si, até para crescer, você não só pode crescer na sua área como LPN, como você também pode fazer uma faculdade aqui e virar RN. E daí, olha, o céu é o limite. Porque eu li aqui que é 1 ano de curso para você virar RN, mas isso não é verdade. São 2 anos, no mínimo 2 anos, para você, técnico de enfermagem, fazer sua graduação e ser enfermeiro aqui no Canadá. O empregador vai pagar isso para você? Eu acho que o empregador público, não. Mas se você for para uma Long Term Care Facility privada, eu tenho quase certeza que você consegue a ajuda do empregador de te ajudar na sua educação e te apoiar. Porque a educação aqui eles priorizam muito essa questão, entendeu? Então, o que eu tenho para falar para você é o LPN. Se você tá feliz na tua área aqui, ótimo. Se você não tiver, você consegue estudar mais e você consegue crescer na sua profissão. Mas de antemão, cuidados de média complexidade, medicação oral, alguns procedimentos invasivos, acessar o paciente, sinais vitais, auscultar, reportar isso para o médico, é você também que faz, você ajuda muito nessa parte. Porém, não é todos os lugares que o LPN pode acessar aqui. Como eu falei, né? Um CTI adulto é só um enfermeiro. O enfermeiro acaba fazendo todos os cuidados sozinho, mas ele só tem um paciente para olhar, o que dá aí uma qualidade imensa na assistência para esse paciente complexo. Tá ok, gente? E é a mesma coisa, a escala é a mesma coisa, é o mesmo processo. O salário do técnico de enfermagem está quase uns 5 mil e uns quebrados, né? Aqui, se você prestar atenção, não tem muita diferença do salário do Healthcare Aid pro LPN, do LPN para enfermeiro, porque o Healthcare Aid é uns 4 mil quebrados, um técnico de enfermagem, o LPN é uns 5 mil e uns quebrados, e o enfermeiro chega a uns 6 mil e uns quebrados, quase 7. Então, não tem, eles tentam fazer isso mesmo até para não te deixar tão desigual aqui nas áreas da enfermagem e te dar um suporte também para você crescer. Então, você, técnico de enfermagem, quiser chegar aqui e fazer faculdade, você pode. Eu não sei se é tão fácil quanto a faculdade aí do Brasil. Por isso que eu sempre falo, gente, se você já está aí, é técnico de enfermagem, já está aí no Brasil fazendo a sua faculdade,
eu aconselho você a terminar. Não fique com pressa, com medo, porque, mas eu tenho medo dessas vagas aí no Canadá terminarem. Não vai terminar, gente. Eu vou morrer e você não vai terminar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Só pra tu saber, no pé do teu ouvido, tá? A maior categoria aqui de enfermagem que vai ter um déficit, um boom tão grande de déficit é do LPN. Porque a maioria dos LPNs aqui já estão se aposentando, já tem mais de 54 anos, 60 anos, estão querendo tudo se aposentar. E ele já vai ter um déficit enorme de LPN aqui, tá? Só pra tu saber, só falo pra você, meu seguidor. Tá no Brasil, você tem alguma condição de melhor? Você já percebeu que vai melhorar alguma coisa aí? Pô, ainda mais que o LPN é tratado com tanta, sabe? É humilhado de todos os lados, pelo amor de Deus, vamos crescer, gente. Vamos tentar as coisas, não é fácil, mas não é impossível. E agora tá bem mais tranquilo, tá? Do que na minha época. Outra coisa, outras províncias podem até ser fáceis de acessar, mas você não te dá um emprego, não te dá um suporte, você ganha sua licença, depois você fica lá vendo navios, não consegue arrumar emprego, porque do que adianta? Eu também não entendo, né? Um país que precisa de enfermagem, e aí o cara tá lá pronto pra trabalhar e não tem emprego. Gente, tem uma seguidora minha que é médica no Brasil, tá aqui, e ela falou que não consegue mais, ela não consegue. Eu tenho uma, não é só ela não, eu tenho essa brasileira que é médica, e eu tenho uma paciente também que é médica, a cabeça e pescoço, oncologia, cirurgia de cabeça e pescoço, que a gente precisa muito. Ela não conseguiu validar o diploma dela. E, infelizmente, é uma máfia. Essa máfia, para parte da enfermagem, se quebrou esse ano, tá? Porque na minha época, putz, foi brabo. Essa máfia está se quebrando esse ano, porque o governo partiu para cima feroz. Mas até a parte médica aqui também eles são muito protetores, sabe? Eles não querem, não querem que nenhum ratinho coma o queijinho deles, porque o queijo é bom. O queijo é bom, então assim, não perca essa oportunidade, gente. Caia de cabeça mesmo, estudem. O inglês é a porta. Se você abrir essa porta aqui, ó, passou na prova do inglês, acabou. Ninguém te segura mais, colega. Tu tá dentro, não tem quem te parar. Só a última prova do NCLEX, até você chegar na sua última prova do NCLEX, você já tá sabendo inglês melhor do que eu, porque você vai estar comendo inglês até chegar na última prova do NCLEX. NCLEX é a última prova de inglês, tá? É a última prova do processo, que é inglês, porém é a última prova. Então, eu não entendo quando o povo fala de NCLEX já no começo do processo, não tem nada a ver. Você passa por uma prova de proficiência em inglês primeiro, aqui em BC você vai fazer uma prova teórica, uma prova prática de enfermagem. Aí você vai fazer algum curso extra que eles te mandarem ou não. Você vai ter que passar por um estágio ou não. Olha o tanto que você está estudando inglês até você chegar no NCLEX. Então o povo não sabe nem das etapas. E aí, cuidado, gente. Cuidado, tá? Algumas pessoas aí sabem o que eu estou falando. Cuidado. Enfim, LPN vale a pena sim. Eu fui a única enfermeira, acho que é a única ser humano que correu atrás para falar que você pode validar sim aqui com o LPN, e quem vai avaliar você é o NCAS. O NCAS vai fazer uma prova teórica e prática com você, e se você precisar fazer algum curso extra, são eles que vão te dar. Eu voltei para a faculdade, ó. Eu voltei para a faculdade, crianças, tá? Thompson River University foi a minha universidade aqui no Canadá. Eu tive que fazer isso aqui, gente. E você que é técnico de enfermagem vai pegar um curso extra, qual o problema? Tem tanto enfermeiro aí agora pegando também? Faz, você vai estudar o inglês. Aí você vai para o estágio um mês e meio, tu também vai estudar o inglês. E se você conseguir ser healthcare aid nesse meio tempo aí, vem e faça, que também vai ajudar muito. Vamos falar de enfermeiro, meu povo. Enfermeiro já é mais fácil, né? Você já sabe o que o enfermeiro pode fazer, né? Enfermeiro, ele tem mais opções, né? Onde eu trabalho tem o Clinical Trials. É um enfermeiro que ele só trabalha com medicação que eles estão estudando, uma medicação nova para cuidar do câncer. Então tem muitos recursos financeiros que ajudam nesses resources, né, nessas pesquisas, e tem enfermeiras que ficam em grupos específicos para cada doença e tratamento. Por exemplo, um grupo de linfoma, aí fica uma enfermeira naquele clinical trial para aquele grupo de pacientes com linfoma, então ela dá toda a orientação para aquele grupo específico, ela fica ali com um número X de pacientes, dá uma educação bem mais focada, é um trabalho muito bonito, tá? A maioria das pessoas que trabalham onde eu trabalho vão pro Clinical Trials no final, porque acaba sendo mais tranquilo, mais administrativo. Eu gosto de hands-on, eu adoro hands-on, adoro funcionar veia, funcionar catéter, adoro, infelizmente, quando meus pacientes têm reação alérgica, tá lá na emergência, naquele vulco
vucu, isso que eu gosto. Hoje, eu não sei daqui a uns anos, né? Tudo muda. Mas tem a opção de ser clinical trials aqui também. Enfermeira educadora, né? Você pode ser enfermeira educadora em escolas, né? Aqui tem, as enfermeiras vão, ensinam as crianças como se prevenir de doenças sexualmente transmissíveis, como usar um condom. Isso aqui é muito aberto, essa fala com as crianças aqui na escola. Eu acho isso muito importante, porque a minha filha chegava em casa me ensinando, né? Olha, mãe, o que eu aprendi, que a gente, se tiver relação sexual, tem que colocar a camisinha, que a gente pode pegar doença, e como a gente pode evitar, e como a gente pode tomar pílula no dia seguinte. Eles ensinam tudo isso. Então tem essa parte de ser enfermeira educadora. Enfermeira geriátrica, né, que cuida da nossa população idosa. A população idosa aqui é muito grande, então tem muito campo para essa área, quem gosta, né, de cuidar dos idosos. Tem enfermeira de terapia intensiva e tudo isso, gente, o empregador ele paga a certificação para vocês, tanto para o LPN quanto para o RN. Então você vai ganhar uma certificação canadense, que se você quiser voltar para o Brasil, vai te dar aí um status enorme. Nossa, essa enfermeira tem certificação canadense. Se você for para os Estados Unidos também não é diferente, porque os americanos adoram a enfermagem canadense. Eu mostro aí várias vezes eles me convidando para trabalhar lá, porque a gente já está pronta, né? A gente segue muito protocolos, então a gente é bem protocolada. Então eles gostam muito da gente. Imagine qualquer certificação aqui do Canadá, aonde quer que vocês vão ou vá, tem um peso muito grande. Perca essa oportunidade não, tá? Enfermeira de saúde mental, psiquiatria, aqui tem, é uma área muito boa. Nossa, eu já passei por cada coisa aí no Brasil, numa saúde mental, vendo minha paciente sendo agredida pelos funcionários, coisa horrível. E aqui eu já tive uma experiência muito, muito, muito boa como healthcare aid. É uma área que eu sempre tive um gostinho, assim, um pezinho, mas a oncologia falou mais forte no meu coração. Tem as enfermeiras que se a gente for fazer a tradução, a gente chama de enfermeiras parteiras, mas elas não são parteiras, elas são midwives. Eu acredito que até uma enfermeira aí no Brasil, que trabalha na obstetrícia e tal, se ela quiser vir trabalhar nessa área aqui, ela vai ter que fazer um curso extra para ser midwife. A midwife aqui, ela cuida do paciente, da família, né? Família toda, da mulher grávida, do marido, desde o pré-natal até depois do nascimento. Então ela faz pré-natal, ela vai para a sala de parto, ela cuida desse mãe, filho ou filhos, que for, da família, e depois cuida do recém-nascido até um certo tempo. Então ela dá todo o tratamento, não precisa nem da intervenção médica em nenhum momento. O médico só vem em caso de C-section, que é a cesariana. Que aí a midwife, ela realmente não faz isso. Mas ela cuida de toda a parte da gestação. E também, se a mulher optar em ter o filho em casa, a midwife, ela atua também nessa parte. A enfermagem da saúde ocupacional, alguém me perguntou, tem saúde de trabalhador aí? Tem, é a saúde ocupacional. Realizam exames médicos, em relação ao empregador, né, quando a pessoa vem para o emprego, vacina, essas coisas todas. Enfermeira de saúde ocupacional também administra um programa de saúde no local de trabalho e ajudam no tratamento imediato aos offices, né, que tem muitas clínicas, a gente chama de office, em todos os locais de trabalho. Então tem sim, e até a pessoa me perguntou, tem enfermagem de trabalho? Eu falei, tem, mas eu acredito, para você chegar a esse posto de enfermagem ocupacional aqui, tem que ter um inglês bem avançado, né? Porque você vai trabalhar muito com a comunicação o tempo todo. Então, eu acredito que eu, por exemplo, é o que eu falo para os meus seguidores. Eu amo a oncologia, a quimioterapia, para ser mais específica. E eu fui trabalhar nessa área, porque eu pensei, meu Deus, eu trabalhando numa área que eu conheça, que eu sei que eu tenho habilidade, por mais que seja em inglês, vai ter um pouco mais de facilidade para eu fazer tudo, porque eu já conheço os protocolos, eu conheço as medicações, eu vou ter que aprender uma coisa ou outra, mas a essência do meu trabalho eu já conheço. Então, se você tem especialização em alguma coisa, né, prática em alguma coisa, tente trabalhar nessa área aqui, logo, e depois você muda. Só que essa parte de enfermagem ocupacional, cara, é o tempo todo palestrando, né, falando, então a sua comunicação, seu inglês tem que ser, eu acho que tem que ser um pouco mais avançado do que eu, por exemplo, que quando eu comecei a trabalhar, gente, eu tinha dificuldade de atender o telefone, gente. Eu não entendia. Aí vinha o nervoso com tudo, sabe? Isso acontece, isso é normal, isso é tudo normal, tá? Mas aí você vai... Pô, eu lembro que uma vez, cara,
farmacêutico me ligou falando que a creatinine, o creatinine do paciente estava muito baixo, alto, eu não lembro bem, mas era creatinine. Quem foi que disse que eu entendi esse diabo de creatinine? Eu não entendia, gente. No telefone, mas aí você vai passando com o tempo, você vai esforçando, você vai... Aí você consegue, quando você não entende, você chama um colega, tá? E pede ajuda, todo mundo te ajuda, ninguém te julga. A enfermagem toda aqui é internacional, a maioria é internacional. Então não se preocupe que você vai ter ajuda. Mas o que eu tô querendo falar? Vai pra área que você domina sim, porém, algumas áreas você tem que ter também muito domínio do inglês. Então eu acredito que de repente dá um passo atrás, faz uma coisa, ganha experiência e depois vai para a área que você quer. A enfermeira oncológica que está aqui, que você sabe que eu amo, que eu sou. Tem também enfermagem de cuidados paliativos, eu tenho uma amiga que trabalha, gosta muito. Temos unidade até aqui próximo de onde eu trabalho, o VDH, que é só uma aula de paliativos, onde você cuida do paciente ali, onde infelizmente ele já não tem mais, né, hope, mas ele tá ali nas últimas com qualidade de vida. Eu trabalhei como enfermeira end of life, ganhei também muito dinheiro, foi um dos meus primeiros empregos aqui. Cara, eu ganhava mais do que eu ganho hoje, tá? Mas não era o que eu gostava, então eu saí. Mas tem muita vaga. E eu ia pra casa do paciente, ficava 12 horas lá com ele, o paciente ia ficar, ele ia morrer, fato, estava nos seus últimos, era questões de horas, mas aí você ficava ali, dava uma morfina subcutânea, você botava um oxigênio, você tava ali com a família, dando aquela assistência antes do paciente, né, passar daqui para uma melhor. E eu fiz isso por algum tempo, foi interessante, mas não era o que eu queria. Enfermeira que viaja, são travel nurse, tem muita oportunidade para travel nurse aqui, onde você ganha muito, eles pagam sua viagem, eles pagam a sua moradia, eles pagam a sua alimentação, eles pagam tudo. E o salário é sempre mais do que quem tá lá trabalhando. O que acontece? Tem muitos lugares remotos aqui onde ninguém quer ir, onde ninguém quer viver. Porque é muito frio, porque não tem muitos recursos, mas se você tiver aquele espírito de viajante e que você quer realmente viver aquela questão do Canadá, cultura canadense, você tem a oportunidade de fazer isso. Que às vezes eles abrem hospitais lá no fim do mundo, digamos assim, lá onde o vento faz a curva, e eles precisam de enfermagem, porque eles não têm enfermagem lá. Então eles têm que exportar enfermagem de algum lugar daqui do Canadá para ir para lá. Então eles pagam mais para isso. E você vai, ganha uma experiência enorme, fica lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, vê qual é o seu contrato e depois volta. Tem contrato que você vai tipo 8 dias, 9 dias. Tem uma amiga que fez, foi para uma clínica de oncologia, ajudou lá a eles se montarem, a se estabelecerem e pronto. Então tem várias coisas, gente. Para enfermagem, você pode ser também fazer o mestrado, se você é enfermeiro, você pode fazer o mestrado online, que leva 2 anos, e ser um nurse practitioner. Eu já falei sobre o nurse practitioner aqui. Ela não fica no lugar do médico, mas ela faz tudo que o médico faz. Tá? Então, ela prescreve, ela pede exames laboratoriais, exames de imagem, ela que vê o resultado, ela acompanha todo o adulto. Aqui em BC nós temos 3 formas de NP, que é o Nurse Practitioner. Ela pode ficar só com a parte da pediatria, ela pode ficar com a parte adulta e de idoso, ou ela pode ficar só com o idoso. Aí você escolhe qual você tem mais afinidade. Cuidar da fase toda da vida ou não, ou só em determinadas fases. E ele faz tudo com o paciente no seu consultório, pode atender em casa, por telefone, tem serviços de nurse practitioner que faz isso para acolher, né? Fazer o assessment, aquele primeiro assessment faz por telefone de casa. Pode ir para essas áreas remotas onde não tem médico e você vai trabalhar ali como o único profissional que vai atender aquela população ali. Tem muito isso aqui, gente. O Canadá é um país enorme, enorme. E não tem gente, não tem população suficiente. Então tem lugares assim que eles têm que viajar ou de avião para vir tratar, porque não tem recursos em todos os lugares, tá? Então vão estudando aí o Canadá, que tem muita coisa para estudar. Aqui no Canadá ainda não tem enfermeira que trabalha com anestesia, mas vai chegar. Essa enfermeira vai ser uma anestesista, ela vai fazer tudo, vai entubar, vai dar medicação. Quem gosta de cálculo de medicação, de matemática, pode entrar nessa área. Nos Estados Unidos já tem, nós não temos aqui, mas eu li que tá chegando. Uma área também promissora para quem gosta. Pode ser enfermeira bariátrica, que só trabalha nas cirurgias bariátricas, tem sua especialidade aqui. Gente, são inúmeras. Eu estudei tanta coisa, eu busquei tanta coisa pra vocês, mas eu falo muito, aí às vezes não dá pra abordar tudo. Mas, vocês sabem, né?
ortopedia, cirurgia plástica, estética, que é muito bom também para enfermagem, para LPN também, tá? Só que aí o curso de vocês aí do Brasil não vale para cá, então o que vocês vão ter que fazer? Fazer o curso daqui, mas tá tudo certo. Vocês podem ter uma vez LPN, uma vez enfermeiro, vocês podem fazer esses tipos de curso, tá? Pode trabalhar na radiologia, na saúde pública, na reabilitação, pode trabalhar como enfermeira de escola. Ai, são tantas, né? São tantas opções. E enfermeira administradora. Então, gente, eu acho que é basicamente isso. A enfermagem no Brasil sofre. E aqui vocês vão ter oportunidade. Então, gente, meta a cara nos estudos mesmo. Estuda, foca no seu objetivo e vem com a mamacita que eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom? Um beijo e até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.